ler aqui comigo? Mais uma vez. Mais uma vez. Derrotando a tentação. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Se vocês têm prestado atenção, tem vindo uma sucessão, uma sequência de mensagens trabalhando muito forte isso, nos fortalecendo nesse sentido. Porque esse é um ponto que é onde muitos têm fracassado, falhado. E a gente sabe que vencer é uma tarefa interna. Há 2 domingos atrás, nós tivemos um sermão que esse de hoje é uma sequência daquele. E esse sermão, ele fala justamente crescendo com os testes. A diferença de cada um de nós está na credibilidade e a autoridade que a palavra tem sobre nós. Qualquer coisa, qualquer doutor, qualquer situação que você falar comigo, você pode ser um especialista em qualquer coisa. Eu vou te ouvir, mas você não é autoridade maior para falar comigo. Eu vou ficar com a palavra. A palavra é a autoridade maior, porque o que a gente mais vê é Deus contrariando todas as previsões e todos os diagnósticos. É o que a gente mais vê acontecendo. Tudo é contrariado. Então, o crédito que você dá, a importância que você dá, e você aprender a lutar com as armas certas, isso faz de você realmente um vencedor, um vitorioso. Então, olha o que eu disse para você. Eu já fui roubado muito na vida, já sofri demais, mas aprendi a lutar. Aprendi não só a lutar, mas aprendi a ser muito rápido nas mudanças que Deus quer de mim. Falou, já estou mudando, já estou cedendo. Quanto mais flexível, quanto mais rápido, ou rápidos nós formos nos direcionamentos, aquilo que cai a ficha, é isso, entendi, eu erro nisso. E nós vamos falar de uma outra coisa muito séria aqui. Vocês já ouviram muito sobre aquela palavra que tudo que você esconde tem poder sobre você. Então, quanto mais rápido a gente... eu sou totalmente contra, às vezes, as pessoas... Eu aprendi com testes meus, não é com ninguém, não. Eu aprendi com experiências com o meu grupo que eu lidero. Eu descobri que você pode fazer uma pose, você pode fazer uma imagem, você pode querer vender algo que você está só se enganando, você não vende. Como é que o senhor sabe disso, bispo? Eu já dei para 15 pessoas numa reunião um pedaço de papel para ela descrever qual é a imagem que ela tem de determinada pessoa. E muitos ficaram bastante chocados com a imagem, porque achavam que tinha uma imagem, mas nunca conseguiram vender aquela imagem. Nunca. Ele acreditava que era essa imagem que os outros tinham. Mas o que é a realidade é o que a gente passa. Então, quando nós escondemos e tentamos dizer que não somos indisciplinados, que somos espirituais quando não somos, que somos excelentes cristãos, profissionais, e não somos, muita gente está vendo, e a gente está só se enganando. Então nós precisamos ser e não parecer, e a gente sabe quando a gente é. Entendeu? Nós sabemos. Nós sabemos, a Bíblia fala de joio e trigo. Lá no fundinho nós sabemos se nós estamos na qualidade de joio ou se nós estamos na qualidade de trigo. Então nós vamos começar aqui essa mensagem. E começo com Timóteo 2:22, que diz assim,
Fuja de qualquer coisa que lhe provoque, diga comigo, os pensamentos malignos, que os rapazes muitas vezes têm. Mas aproximem-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Então, como é que nós começamos? Fuja, diga a palavra comigo, fuja de qualquer coisa que lhe provoque pensamentos malignos. Por quê? O que acontece com a gente? Nós aprendemos que os olhos são porta de entrada. Onde eu coloco os olhos vai captar uma imagem. Os ouvidos também são porta de entrada. Então, se eu quero fugir de pensamentos que provoquem, situações que provoquem pensamentos, sentimentos, sensações malignas ou tentações, eu tenho que fugir disso. Eu preciso fugir. Você não vai fugir sozinho. Eu preciso fugir. Porque eu não quero cair nisso. Eu não quero. Às vezes uma pessoa ela vai tão longe e ela deixa de vigiar. E nunca se esqueça que você nunca vai ser promovido e chegar aonde você deseja sem você passar pelos seus testes. Nunca. Você vai ser provado com dinheiro, você vai ser provado com homem, com mulher, você vai ser provado com o seu orgulho. Não tem como você ser promovido sem você ser aprovado. Então vamos lá. Mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Coríntios 10, 13. Lembrem-se de que as tentações que sobrevêm à vida de vocês não são diferentes, diga comigo, não são diferentes das que outros experimentam, ok? Ninguém é mais homem do que o outro e ninguém é mais mulher do que a outra. Nós somos tentados igualmente. Só que tem coisas que talvez uns sejam mais sensíveis a algumas coisas, mas isso também é trabalhado, Eu costumo dizer que tem coisas que você se imuniza de tamanha forma que isso não tem mais poder nenhum sobre a tua vida. Você se fortalece, aquilo que era uma grande tentação para você, não adianta o diabo tentar, não adianta ele usar instrumentos, não adianta, porque isso aí já está imunizado, isso aí já é algo vencido. Então, não tem ninguém sofrendo mais do que o outro. Vamos lá, sobrevém a vida de vocês que são diferentes do que outros experimentam. E Deus é fiel, Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, diga comigo, Ele lhes mostrará o quê? Diga assim comigo, sempre tem uma saída. Diga comigo, sempre tem uma escolha. Porque às vezes a gente quer se convencer que não tinha uma escolha. Eu não tive escolha. Tem, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem uma saída, sempre tem uma escolha. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída, de modo que vocês, diga comigo, não venham cair. E aí, nós aprendemos que você ganha ou perde a batalha contra o pecado aqui, ó. Vitória e derrota começa aqui. Vitória e derrota é na mente. Nós sempre ensinamos que você vence, quando você vence fora é porque você venceu aqui. Quando você perde é porque você perdeu aqui. É só um reflexo do que está dentro. Então,
O que prende a tua atenção, diga comigo, o que prende a minha atenção, me prenderá. O que prende a tua atenção? Se isso prende a tua atenção, vai te prender. Jó diz assim, ó que forte. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as mulheres. Lembrando que é um dos 10 mandamentos, né? Então, a palavra é a luz para a vida dele. Salmo 101 diz o seguinte: portar-me-ei, diga comigo, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei, diga comigo, coisa má diante dos meus olhos. Sabe, vamos lá. Que salmo nós estamos? 100 e? Vai para o 51 depois e medita nele. Você vai ver um cara arrebentado, destruído. Porque ele botou os olhos onde não devia, fixou os olhos e não combateu, e os olhos o levou a cair. Quando ele viu uma mulher tomando banho no terraço, e era uma mulher casada, ele devia ter olhado e tirado os seus olhos e já respondido para si: isso não é para mim. Mas ele colocou os olhos e fixou os olhos, e dos olhos veio o pensamento, do pensamento veio o sentimento, ele mandou buscar, cometeu o ato, e do ato foi uma sucessão de desgraças, que as desgraças começou aí. Então, aí agora ele está no 101, um 101, bem escolado, bem já, né, aprendeu e diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, e não se pegará a mim. Vamos lá. Não me deixes cair pensando em coisas sem valor. Não me deixes cair, aliás, não me deixes ficar pensando, diga comigo, em coisas sem valor. Porque tem coisas que não acrescentam, não edificam absolutamente nada. Ser bondoso para comigo, como prometeste. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas para você. Você já assistiu um anúncio de comida na televisão? E quando você viu aquele anúncio, às vezes, vamos lá, um exemplo, uma pizza, propaganda de uma comida maravilhosa, e você fala: deu até fome. Não acontece? Sim ou não? Então, e até de forma súbita, sente-se aquela fominha, já ativa aquele desejo. Dizem que, às vezes, quando você começa uma pessoa a tossir perto de você, quando você, sem perceber, você já está limpando a garganta. Assim como quando uma pessoa começa a bocejar. Já viu quando alguém começa a bocejar, daqui a pouco está um monte? Então começa... Daqui a pouco começa todo mundo a bocejar. Por isso, quando você começa a bocejar no culto, você vai contagiando outros, viu? Cuidado. Cuidado. Então, nós naturalmente nos dirigimos para onde dirigimos a atenção. É assim que acontece. Por isso que nós precisamos, você vê, lindo isso que Davi fala: eu não vou colocar os meus olhos em coisas más.
Eu não vou colocar os meus olhos naquilo que não é bom. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que, às vezes, a gente fica repetindo, né? Só repetindo aquelas colocações assim, né? Ah, eu preciso parar de comer tanto. Eu preciso parar de fumar. Ou de entregar ao desejo ilícito. Eu sempre falo que esse negócio de eu gostaria, eu queria, isso não tem poder nenhum. Isso não tem força nenhuma. Isso não tem determinação. O que faz, começa pela decisão interna. Quando você começa algo, você já viu uma pessoa que às vezes quando ele começa algo novo, ele te conta porque ele está tentando se convencer que agora ele vai fazer aquilo com muita intensidade, então ele te conta naquela empolgação, mas lá dentro você sabe, fala assim, pô, ele não está convicto disso, ele está se convencendo. E ele está tentando transferir a mim que ele está convicto disso. Eu consigo identificar uma pessoa, quando ela vem me falar algo novo que ela está fazendo e não está dentro dela. É uma empolgação e ela tentando se convencer. Então, nós precisamos ter cuidado, e é uma decisão, né? Assim como às vezes aquelas colocações que a gente fala assim, eu não vou fazer o que a minha mãe fez, eu não vou fazer o que o meu pai fez, e acaba só repetindo algo, e repete esse algo, mas a mente acaba estando programada para repetir o mesmo erro. O foco, na verdade, está ali, mas não é uma decisão de verdade. Eu não vou fazer, eu não serei. Tem gente que fala e faz igual. Tiago 1 diz assim, mas as pessoas, diga comigo, são tentadas quando são atraídas, diga, e enganadas pelos seus próprios. Lê aí, por favor. Então, eu já preguei, já fiz um sermão inteirinho sobre isso. Não importa se eu voltar aqui primeiro, isso já elimina qualquer coisa, diz assim, que a pessoa possa dizer assim, poxa, Deus está me tentando nisso. Não, Deus não tenta, tá? Deus, Ele prova. Provação é de Deus, tentação não. Como é que eu sei distinguir? Pecado, você acha que Deus vai te provar com o pecado? Você acha que é possível? Sim ou não? Não, então se é pecado, eu já sei que é uma tentação. Eu já sei que ela tem duas fontes, essa tentação. Duas. Uma pode ser literalmente o diabo, outra pode ser o mau desejo. Que ele já está ali. O mau desejo está ali. Volta o versículo, por favor. Mas as pessoas são tentadas quando atraídas e enganadas diga comigo, pelos seus próprios maus desejos. Trata eles. Porque ele está aí. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. É o desejo que vai fazer com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, espera aí, nasceu um desejo, eu preciso combater. Preciso trabalhar isso. Eu preciso mudar o foco. E daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre isso, como é que eu trabalho isso, como é que eu mudo o foco disso. Então, a tentação ela começa capturando a sua atenção. Pode ser uma imagem. Pode ser uma imagem. Eu captei uma imagem que me atraiu. Eu ouvi algo que me atraiu. Então eu já preciso desviar, sair dali. Tem coisas que literalmente, por exemplo, tentação
há momentos que fisicamente você precisa fugir dela. Quando José foi tentado, José foi seduzido pela mulher do seu senhor, ele fugiu. Porque ali ele precisava fugir daquela situação. Ele fugiu. Por quê? Não tem ninguém forte o suficiente para resistir, né? Então, o que capta a sua atenção, desperta as suas emoções. Então, as suas emoções ativam seu comportamento e você age baseado no que sente. Por isso que tem uma frase que eu sempre digo aqui, que talvez seja uma das frases também lição minha. Eu aprendi não esperar. Eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que é certo. E eu não espero ter vontade para fazer o certo, eu faço sem ter vontade. Porque quem fica esperando ter vontade para fazer, pode ser que essa vontade nunca venha. E você nunca faça o que você precisa fazer. Quem está entendendo, por favor? Bispo, esse sermão aqui, eu diria que esse sermão aqui ele é mais poderoso do que muitos sermões de palavras, talvez até proféticas para vocês. Por quê? Porque uma pessoa ela pode vencer, ela pode conquistar coisas grandes, se ela não aprender a lidar com tentação, ela vai viver caindo. Ela vive perdendo, ela sobe mais desce, ela sobe mais desce, ela sobe. O diabo rouba facilmente. Então, vamos lá, vamos falar de coisas práticas. Onde você capta uma imagem? Qualquer lugar. Rua, internet, TV, trabalho. O que você faz? Eu ensinei minhas crianças, e isso cresceu dentro deles. Está assistindo um filme, entrou uma cena de sexo, passa. Pula para frente, correndo. Isso cresceu, eles cresceram com esse temor, era até bonitinho ver. O Vitor, como hominho, ele fazia assim. É que antigamente não acelerava os filmes, né? Então tinha que tampar, eles eram pequenininhos, tampava. Hoje a gente tem como acelerar os filmes. Isso é fugir da tentação, é ter temor diante de Deus, porque Deus está em todo lugar com você. Então, você precisa se afastar de grupo que não acrescenta, não edifica, que as palavras não estão de acordo com seus princípios, fofoca, crítica. Outro dia a bispa disse aqui num sermão, se você entrar num cinema e você não sabia como era aquele filme, mas no início ou no meio daquele filme você já viu que não é para você, levanta e sai. Não é para você. Sai fora daquilo. Eu vi muitos casamentos ser destruídos por causa de um filme, que na época eu fiz um alerta. 50 tons de cinza. Muitos trouxeram aquela influência para dentro dos seus lares. E muitas situações eu tive que socorrer naquela época. Porque o que muitos não entendem, que tudo é feito com um propósito. Tudo tem uma ação maligna. Viu? A pessoa fala assim, acho que é radical demais. Então confie em você, fique à vontade. Fique tranquilo, se você acha que você é bom o suficiente. Né? Eu falei outro dia aqui na igreja, acho que alguns cultos atrás, nós como pastores e obreiros, internos são proibidos da carona para a mulher. Sozinho é proibido. Por quê? É o óbvio, não é? Sim ou não? É o óbvio. Imagina, quantas ciladas, quantas pessoas aí que está com problema, está desgastado, enfim, a Bíblia fala, a carne é fraca, foge da aparência do mal, foge, sai, não se coloca em cilada. Eu já falei, por muito tempo vocês me viram só atendendo aqui em cima do altar, ó. Por que o senhor passou a atender? Por causa de situações que eu percebi que o diabo estava armando uma cilada para mim. Não uma cilada que eu caísse, mas uma cilada para manchar com a minha imagem.
Porque imagine você que uma pessoa, é igual a história de José. Alguém tem algum sentimento, algum interesse, e você não alimenta aquilo e corta aquilo. Mas uma pessoa possessa, endemoniada, resolve te denegrir. Eu me lembro que eu era recém-casado, e alguém ligou e pediu para falar com a minha esposa. Olha que coisa satânica. E disse assim, você é a esposa do Maurílio? Ela falou, sim. Você sabia que ele passou ontem o dia inteiro comigo? E a Liliane falou, engraçado. Como é que ele poderia se ele estava comigo? Ele não saiu de perto de mim em nenhum momento. E aí ela foi tentando plantar, lembra disso, amor? Não lembra? Na imobiliária. Ligou, pediu para falar com ela e disse para ela que eu tinha passado o dia com ela. E graças a Deus, né, primeiro a gente sempre viveu um relacionamento ajustado, mas o dia que ela indicou, nós não separamos nenhum momento sequer. Mas e se porventura tivesse um relacionamento desajustado e eu não tivesse estado com ela? Talvez já seria um motivo para um grande problema, um grande desgaste. Então, eu já vivi situações. Outro dia eu atendi 2 casos. Por isso que outro dia eu falei assim, homens, deixa de ser bobo. Foge. Peguei 2 casos que foram alimentando a conversa, 2 situações, e depois fez uma exposição violenta da pessoa, e o outro caso tentou extorquir a pessoa. Entendeu? Tentou, foi dando, né, e dando asa, e foi esticando a conversa, e foi alimentando, e foi criando aquele clima, e o sujeito falou, eu estou bonito na fita, né? Eu estou gostoso. E a armadilha que era gostosa, estava bem gostosa. E depois expôs, ameaçou expor publicamente, fazer um estardalhaço, começou pela ameaça com a esposa. Entendeu? Ameaça com a esposa. E aí a pessoa foi ficando sob pressão e era só uma armadilha. Só uma armadilha para extorsão. Então, nós precisamos aprender a fugir de situações que só vêm para roubar primeiramente o nosso crédito diante de Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, Ele não disse que ia ter uma serpente lá. Ele não falou que ia ter um tentador lá. Mas sabe o que os manteria em segurança? O relacionamento com Deus. Isso os manteria em segurança. Porque quando você está em profundo relacionamento com Deus, quando você não está distraído, por que Davi caiu naquela situação? Porque a Bíblia é clara. Era primavera, tempo que os reis iam para a guerra. E ele não foi para a guerra e ficou em casa. Se ele estivesse na guerra, ele estaria vencendo, conquistando mais territórios. Mas ele resolveu ficar em casa no tempo que os reis iam para a guerra. Então, ociosidade, tempo de ociosidade, tempo desocupado, cabeça vazia, é a frase que vocês gostam, né? Que é o dito popular, oficina do diabo. Não, casa vazia realmente é moradia do diabo. Ô, bispo, você estava falando no início do casamento, falando coisas práticas também, né? Como sempre o diabo coloca laços. Eu não sei se você lembra de um caso de uma moça que falou que estava fazendo campanha para casar com você. E eu já era casado. E ela estava em campanha. Você vê que loucura? Eu estava grávida da Bruna. E você vê como que o diabo faz, né? Isso, de uma certa forma, veio com uma tentação para você. Você não caiu. E também uma tentação para mim.
Se eu não tivesse segurança de quem eu era, porque eu estava grávida, barriguda, né? Se eu não tivesse segurança de quem eu era no meu casamento, claro que minha segurança, em primeiro lugar, está em Deus. Eu também estaria fazendo inferno na vida dele, como eu vejo muitas mulheres, né, fazendo inferno, mas não coloquei a cabeça naquilo, né? Você tomou uma postura correta, que quando ele percebeu o comportamento dela, porque é claro, a partir daquele momento, você não fazia uma oração sem que eu estivesse junto. Eu não pedi para fazer isso, tá? Não foi a E não atendi mais. Não foi o primeiro mais. assédio, não foi o último, né? Alguns eu não esqueço, outros eu esqueci, não foram tão relevantes, que chegou a ponto de uma moça linda, maravilhosa, jovem, que morava aqui atrás, esse você tinha esquecido, né, esses dias. E ela estava mudando de Rio Preto, mas eu não esqueço, porque foi muita audácia. Ela fez uma carta e deixou um bilhete, o endereço, telefone, para onde ela estava mudando, para ele ter contato com ela, né? E óbvio que o pessoal da recepção trouxe até mim, não até ele, mas eu entreguei para ele. O que você precisa entender? Tentado em qualquer lugar, querido. Qualquer lugar. Pode ser na igreja, pode ser fora, pode ser em casa, qualquer lugar. Esse é o papel do diabo. Cada um ele vai tentar pegar em algum ponto, em algum lugar. Então isso às vezes as pessoas olham, a Liliane citando esse exemplo, nós estamos falando o seguinte, não, com vocês é diferente, vocês estão blindados, vocês estão... Não, estamos não. Nós estamos travando as guerras. Já tem noção de quantos casamentos nós restauramos? Já tem noção de quantas mortes, quantos suicídios, quantas almas nós resgatamos do inferno? Tem noção a fúria que existe do diabo contra pessoas como nós, contra a igreja como a nossa, que restaura vidas, restaura casamentos, que luta pela família, que luta pela integridade, pelo caráter do ser humano, pela moral, pelos bons costumes. Então, a batalha é gigantesca, a guerra é gigantesca, as investidas são monstruosas. Então, nós precisamos fazer o que a Bíblia ensina, né? Vigiar o tempo todo, mente. A mente, ela, assim como da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável, mais poderoso também. Sabia? Assim como é o mais vulnerável. Nós não começamos, batalha, vitória e derrota começa onde? Na mente. Quem vence é porque venceu aqui, quem perde é porque perdeu aqui. Tudo é na mente. A mente dita. Então, você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. Como é que é isso, né? Pensando em algo melhor. Querido, sabe o que sempre gritou dentro de mim? O que sempre gritou dentro de mim para não ceder a nenhum tipo de tentação, o propósito que Deus tinha comigo, o futuro maior. Entende? Entende o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Quando você olha, peraí, eu não vou ceder isso aqui, jogar tudo isso que Deus tem comigo fora. Tudo que Ele tem para mim fora por causa de alguns momentos, minutos ou horas de uma ilusão, né? Porque tem prazer que é só ilusão. Esse é o princípio, diga comigo, o princípio da substituição. Quer dizer, sempre que vier alguma coisa, pensa que você tem uma recompensa maior. Lembra esse princípio está sempre aí, sabe que aquela lei que trabalham fortemente, que virou moda, né? Que não é moda, não, eu acho que está totalmente correto.
adiar o prazer imediato? Sabe? Prazer imediato. Você adia o prazer imediato por algo maior, por algo melhor, para o futuro. Então, é como aquela coisa, né? Eu quero ter esse prazer agora antecipado. Não, mas às vezes você paga um preço tão alto, fora da hora, fora do momento, sendo que lá na frente, numa outra realidade, você pode viver aquilo, a mesma coisa, mas com segurança, com prazer, com tranquilidade. É como gastar dinheiro antes da hora, né? Entende o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Às vezes tem coisas que você quer, não é a tua hora, você vai pagar um preço tão alto e acaba te roubando o prazer. Quando você adia esse prazer e se prepara para o momento certo, você vai desfrutar da mesma coisa, com um prazer gigantesco, com uma tranquilidade, com paz. Vamos lá, Hebreus 3:11 diz assim, diga comigo, fixem seus pensamentos em Jesus. É uma das formas de você vencer a sua tentação. Lembre-se que de Jesus Cristo, enche a sua mente com tudo, como diz em Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente, né? A Bíblia fala, ocupe a sua mente com isso, com as coisas certas. Tenha o cuidado, Provérbios fala, tenha o cuidado com o que você, o que está escrito aí? Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Diga comigo, pensamentos geram sentimentos, sentimentos, diga, geram ações, e ações geram resultados. Mas começou onde? Pensamento. Então, não permita que lixo, imundície entre na sua mente, coisa sem critério. Proteja, seja seletivo, escolha cuidadosamente, né, o que você vai pensar, onde você vai colocar os seus olhos, o que você vai ouvir. Paulo diz o seguinte, levamos cativo todo pensamento. Diga comigo, levamos cativo. Não, esse pensamento não me domina, eu domino ele. Eu não estou preso, eu não sou dominado por ele, eu o domino, para torná-lo obediente a Cristo. Isso exige a prática, né, às vezes até de uma vida toda, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode reprogramar a sua forma de pensar. Às vezes tem pessoas que falam assim, né, são vícios. Tem coisas que a gente vicia e a gente troca o vício, né? Trocar o vício numa vida saudável, o vício de comer por uma vida saudável, o vício, seja ele qual for, pelo vício de uma vida vitoriosa, cada vez mais uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, são vícios. Eu quero cada vez mais uma vida vitoriosa, cada vez mais, né, uma vida de paz, uma vida, quando eu digo de paz, nós sempre enfrentamos a nossa guerra, mas internamente você está em paz com Deus, em paz com os homens, com aqueles pelo menos que querem ter paz com você. Quando você enfrenta uma luta, você precisa aprender uma coisa. Por que foi tão importante esse tempo que nós fizemos da catarse, que foi aquele momento de limpeza, de purificação, que muitos de vocês nos procuraram para colocar para fora coisas que estavam aí dentro, sentimentos, passado, sentimentos que ainda resistia, persistia. Isso é extremamente importante. Quando você quer realmente vencer, você revela aquela luta que você está, você procura alguém, você busca um líder, você busca alguém que possa te ajudar, para ajudar a vencer aquilo que você é a sua guerra, é a sua batalha. Isso é extremamente importante. Você não tem que espalhar para todo mundo o que você está vivendo, mas existem pessoas que elas podem te ajudar.
Existem pessoas que passaram pelo que você está passando. Existem pessoas que são pessoas capacitadas, pessoas que têm experiência, pessoas que têm autoridade, pessoas que têm unção para poder te ajudar. Então, o que acontece? Tem gente que não está conseguindo sozinho, vai guardando aquilo, vai aceitando aquilo dentro de si, vai escondendo aquilo, camuflando, quando deveria botar para fora. Falar, não, eu tenho esse problema, eu tenho esse vício, eu tenho esse sentimento, eu tenho essa guerra interna, e eu preciso de ajuda. Só de você colocar isso para fora, isso já é um passo importante, você vai estar se ajudando, se libertando, você vai estar já, só de colocar para fora você se sente completamente diferente. Sabia disso? Então para de guardar. É melhor ter a companhia, ter companhia do que estar sozinho. Diga comigo, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Quer dizer, é tão bom, por isso que a Bíblia fala da concordância, né? Mas olha aqui, ó, se um cair, diga comigo, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E não é esconder, não é esconder. E todas as nossas experiências, elas são extremamente importantes. Elas são extremamente importantes. Todas, tudo que você vê, tudo aquilo que você está vivendo, e você vence, aquilo vai ser usado para ajudar alguém. Sabia disso ou não? Sabia ou não? Tudo que você está vivendo e você vence, vai ser usado para ajudar alguém. Por isso que precisa buscar ajuda. Precisa, completando o versículo, ó, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho, diga comigo, pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Está claro isso? Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa. Olha que legal. Tati, pode compartilhar aquilo que você compartilhou comigo? Pode? Estou compartilhando com ela, porque o testemunho deles são público. Está lá no Destinos Curados para vocês verem. Então, nos momentos mais difíceis da batalha que eles enfrentaram, então, a doutora Tatiana me procurou inúmeras vezes, porque internamente ela estava em guerra. Internamente ela estava numa batalha gigantesca. Era uma guerra interna, violentíssima. E naquele momento das batalhas que estavam enfrentando, nós identificamos que o diabo ele é estratégico. Ele é extremamente estratégico. Então ele começou um processo de bombardear a mente. E o alvo era a mente dela. Era uma guerra na mente dela. Ela era bombardeada na mente. Por quê? Porque os pensamentos iam fluindo, e aquilo queria explodir. E aí, nos nossos aconselhamentos, orações, repreendendo, orientando, e eu dizia para ela, escute bem, pode parecer hoje difícil, mas
escute o que eu vou dizer para você. Nós vamos lembrar de tudo isso. E não vou dizer que nós vamos dar risada, porque não é uma situação para dar risada. Mas nós vamos nos recordar disso. E você vai ver o quanto isso ainda vai ser poderoso. E você vai ajudar pessoas com isso. E agora esses dias ela compartilhou comigo que uma pessoa viu o testemunho dela. E ela está ajudando uma pessoa fora do país, que está vivendo a mesma coisa. E ela disse assim, ela disse, bispo, cada coisa que ela falou para mim, é cada sentimento, cada pensamento, é o que aconteceu comigo. Então, eu tenho condições de falar tudo aquilo que eu ouvi, que eu recebi, que eu aprendi, eu posso agora estar ajudando essa pessoa a vencer. Então, isso é lindo, isso é poderoso. Por quê? Porque a guerra foi grande? Foi grande. Mas a pessoa pode dizer, eu venci. Eu venci. E hoje, porque eu venci, eu posso ajudar. Porque eu venci, eu sou autoridade para poder falar. Porque ninguém pode falar assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Pelo contrário, eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei exatamente os sentimentos que você tem. Eu sei exatamente a dor que você sente. Eu sei exatamente a guerra que você está passando. Porque eu passei e eu venci. E se eu venci, você pode vencer também. Amém? Deus não desperdiça nada. Diga comigo, Deus não desperdiça nada. Se a pessoa dá a resposta certa ainda, é a palavra que eu disse, isso vai se transformar numa missão. Isso vai se transformar num propósito. Né? Isso vai se transformar num propósito. É a sua dor curando a dor de outros. É lindo isso. Por isso que Paulo fala, né, onde abundou o pecado, superabundou da graça de Deus. Aonde pessoas passaram por situações, foram testadas, aprovadas, passaram pelo fogo. E por passar pelo fogo, se transformar em ouro. Ouro tem valor. Nós somos como ouro, provados no fogo. Viu? Você aqui não gosta de prova, não sei se eu te edifico ou não, mas quer dizer que o ouro é provado no fogo. Quanto mais fogo, mais puro e mais valor. É isso que nos dá poder. É isso que nos dá autoridade. Amém? Sabe, e a gente aprende a andar com Deus e tem experiências com Deus que só vai fortalecendo e crescendo cada vez mais, né, nos fortalecendo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem, diga comigo, e orem uns pelos outros. Quer dizer, quando você chega para alguém que realmente você sabe que pode te ajudar, você diz, ainda que sejam sentimentos que parece que não são, e não são mesmo, não tem nada de nobreza nisso, mas você diz, eu tô com raiva, eu tô com ódio, ou eu estou seduzido, eu estou tentado. Quer dizer, você fala, ore uns pelos outros, diga comigo, para serem curados. Diga essa palavra, ore uns pelos outros. Tem uma coisa que eu falo para vocês, muita gente ignora. Não ignora não. Eu falo que quando eu feri a Liliane sem ter o discernimento que eu estava ferindo ela, Deus me colocou a orar por ela. Entendeu ou não? Sim ou não? Deus me colocou a orar por ela. Deus disse a mim, ore por ela. Ore por ela.
ore por ela. E ore, e eu com lucidez, não fiquei com... Porque a gente, quando quer vencer, a gente para de esconder as coisas, né? Para de tentar se fazer de bonzinho. Não, orei. Eu falei, tudo que eu fiz de errado, tudo que eu estraguei, onde eu feri, ferimento que eu causei, e eu não posso curar, eu oro, Senhor, vai lá, cura, Senhor, toca, meu Deus, toca, restaura o que eu não posso restaurar. E foi rápido. Por quê? Porque, primeiro, eu fiz a coisa certa, eu orei por ela, e ela deu lugar a Deus, para que Deus trabalhasse. Não poderia ter continuado, seguido aqui um ciclo de desgaste, um ciclo vicioso. Espera aí, eu feri, eu não vi que eu feri ela. Eu não percebi que eu estava ferindo. Aí eu poderia também dizer assim, mas eu não me dei conta, eu não consigo reconhecer isso, porque eu não fiz proposital. Eu não fiz. Mas a gente, quando desenvolve autorresponsabilidade, você sabe onde você errou. Você sabe onde você foi ignorante. Você sabe onde você não foi tolerante. Você sabe onde você não foi paciente. Você sabe onde você não foi zeloso, cuidadoso. E aí poderia virar o que eu vejo hoje, uma desgraça chamado vício em discussão. Isso é um vício. É um vício. Grave o que eu estou dizendo, um vício da discussão, vício em contenda. Parece que a gente vai chamar atenção para nossa... Não, só desgasta, querido, daqui a pouco fica insuportável. Eu descobri pessoas viciadas em discussão, em contenda, por incrível que pareça. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, diga comigo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que o diabo quer? O diabo quer que você pense que o seu pecado, a sua tentação são exclusivos, né? E por isso você deve manter em segredo, guardar isso com você. O motivo pelo qual nós ocultamos muitas coisas é o orgulho. É o orgulho que nos faz ocultar muitas coisas. Nós queremos que os outros pensem que nós temos tudo sob controle, que nós somos perfeitinhos. E é o que eu disse, não se engane, tá? Não se engane. Você acha que os outros não sabem quem você é e sabe. Se eu pegar para a tua família e dar um papel para eles, falar, descreve teu pai, descreve tua mãe, descreve essa pessoa, vai descrever. E aí a gente vai fazer o quê? É a imagem. Não adianta eu tentar brigar contra algo que é a imagem que eu passei. É a imagem que eu vendi. É a imagem que eu estou transferindo de uma pessoa desequilibrada, orgulhosa, sem equilíbrio, fruto do espírito. Passa, por favor, por gentileza. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual nós não podemos falar, escuta o que eu vou te falar agora, tá? Qualquer assunto que você não pode falar, não pode compartilhar, é que isso já tem um controle sobre a sua vida. Já dominou. Esse já é um problema. Você não pode falar? Não pode? Então isso aí já assumiu o controle da sua vida. É um problema. E isso, de um modo geral, viu? Nós podemos pegar aqui uma série de exemplos, problema com finança, casamento, crianças, são pensamentos, sexualidade, hábitos secretos, ou qualquer outra coisa. Não pode falar? Já está tudo errado. Tem um controle sobre você, isso já te dominou. Esse é um problema. E eu diria, você corre e põe para fora.
Cohen, porque se você pudesse resolvê-lo por conta própria, já teria feito. Já teria resolvido. Mas não pode. Decisões pessoais e força de vontade também não são suficientes. Tem coisas que a gente precisa parar para orar a Deus. Nós precisamos parar e pedir ajuda de Deus. Senhor, eu preciso do teu Espírito. Me ajuda. Me ajuda a vencer, me ajuda a superar, me ajuda a romper. Me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Quem está entendendo, por favor? Alguns problemas, eles estão muito já enraizados e se tornam rotineiros e muito grandes para que o solucione por conta própria. Tem coisa que está aí há muito tempo, já está aí enraizado já. Se não entrar com a intervenção de Deus e um coração aberto, sincero, eu quero mudança, eu quero a cura, eu quero a libertação. Você não consegue. Você não consegue sozinho. Vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntas difíceis. O que você finge não ser um problema na sua vida? Escutou ou não? O que você finge não ser um problema? E o resultado mostra que é um problema. Do que você tem medo de falar? Colocar para fora. Você não vai conseguir resolver isso por conta própria. Às vezes parece humilhante admitir as fraquezas perante outras pessoas. Mas é exatamente a falta de humildade que está impedindo você de melhorar. Orgulho. Orgulho. Sabe como é que Deus trabalha com a gente? Quanto mais orgulhoso você for, fica triste não, tá? Mas eu tenho que te falar a verdade. O vaso vai ser quebrado, vai virar pó, vira barro, para ele fazer um vaso novo. E o texto diz que se não ficar bom, ele quebra e faz de novo. Não é assustador isso? Mas não deveria ser. Não deveria ser. Porque quando a gente é moído é que o orgulho vai embora. Quando a gente realmente é quebrado, é que o orgulho vai embora. Tem como sustentar mais. Às vezes a gente fala assim, por que Deus deixou ir tão longe? Eu faço a pergunta para você, por que você deixou ir tão longe? Tem nada a ver com Deus. Por que você deixou ir tão longe? Por que sustentar um orgulho tão grande por tanto tempo? Por quê? Mas Ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe, diga comigo, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem se opõe aos orgulhosos? Esse é um problema. O problema do orgulhoso não é o diabo. O problema do orgulhoso é Deus. É Deus. Deus não pode promover um orgulhoso. Não pode. Porque se Deus promover ele fica insuportável. Então Deus tem que torná-lo humilde primeiro. A Bíblia nos ensina o seguinte: resista o diabo. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, nós somos orientados. Aí nós podemos desafiar o diabo, do contrário não. Diga comigo, resista ao diabo e ele fugirá de vocês.
Provérbios 1 diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não cedam. Olha como é claro. O Novo Testamento, ele descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, batalha, conquistar, luta, superar, que é uma guerra. Os cristãos são comparados a soldados servindo no território inimigo. Cada um de nós somos um soldado, que estamos numa guerra. E aí, como nós podemos resistir ao diabo? De que forma? Diga comigo, usem o capacete da salvação. Ontem eu respondi para uma pessoa, falou assim, eu estou numa igreja que eu recebo muita mensagem de fora. Eu estou tão desanimado, de verdade, estou com vontade de parar. Eu falo, querida do céu, nunca faça isso. Nunca. Quem investe o capacete da salvação não para nunca. Diga comigo, capacete da salvação. Quer dizer, sua mente está sempre protegida, sua cabeça está sempre protegida com a salvação. Eu não abro mão da minha salvação por quem quer que seja. Eu não abro mão da minha salvação por situação nenhuma. Diga comigo, e a espada do Espírito, que é o quê? Como é que você vai vencer o diabo se a espada não estiver na tua mão, na tua boca? Tanto é que os céus e a terra foi criado com a palavra, certo? E o diabo e todos os seus serão destruídos com a palavra. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, a espada da sua boca vai destruir todos os adversários. É a palavra. Então, o primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. E de coração, um sim de verdade. Se você realmente é um cristão, é um crente, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, ele apenas sugere. Nós pregamos, né? Ser tentado não é o problema é cair na tentação. Tentado nós vamos ser a vida toda. Segundo, você deve usar a palavra de Deus como a arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Então, toda vez que Satanás ele sugeria uma tentação, como por exemplo, imagine, né? Você já viu os pães que são feitos em Israel? Já viu ou não? Se você colocar no chão ali, perto de uma pedra, a pedra é muito semelhante. Muito semelhante àqueles pãozão e da cor da terra. Você colocar ali. Então, o que ele falava, né? Depois de 40 dias com fome, carente, necessitado, transforma essa pedra em pão. Qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É assim que você vence tentação. Como também você pode dizer a você, eu não preciso disso. Porque o diabo sempre vai colocar que você precisa de algo que você não precisa. Fala isso comigo, por favor. O diabo sempre vai sugerir que eu preciso de algo que eu não preciso. É só voltar para o paraíso, lá para o Éden. Tinha tudo e ele quis mostrar, sugerir que precisava de algo que era a única coisa que eles não precisavam, porque já tinha tudo. Então ele sempre quer mostrar que está faltando algo na sua vida, ainda que você tenha tudo. Então, não faça como Eva, tenta argumentar com o diabo que isso não funciona, né? Ele sabe argumentar melhor do que você, porque ele tem uma eternidade de existência, você tem pouco tempo. Ele já passou por várias gerações, ele já é um especialista. Você chegou agora, querido. Então, se você não usar a palavra, você não consegue vencer. Como Jesus tem a verdade, né? Você precisa ter a verdade guardada e pronta para ser lembrado. Por isso que tem uma coisa que a gente sempre fala: memoriza a palavra. Se você não aprender
memorizar. Todo mundo deveria traçar uma meta. Todo mundo deveria traçar uma meta. Outro dia eu fiz uma pergunta numa reunião: quantos versículos você sabe de cor? Tem gente que não sabe nenhum, tem gente que sabe um, tem gente que sabe dois, tem gente que sabe um salmo. Todo mundo deveria traçar uma meta de decorar pelo menos um versículo, 1, 2, 3 versículos a cada semana. A cada semana. Você deveria trabalhar isso, porque é como se você não sabe nada, não tem nenhum versículo, é como você tem uma arma sem bala. O que você faz com uma arma sem bala? Você tem uma arma poderosa, mas você não tem bala. Você é uma arma poderosa, mas não tem bala. Como é que você atinge o diabo? Então deveria traçar uma meta. Eu vou decorar, porque cada situação você vai ter uma resposta. E você vai dar uma resposta. Então, quando Jesus foi tentado, transforma essa pedra em pão. Ele diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha, pula daqui para baixo, porque está escrito: seus anjos darão ordem. Ele diz: não tentará o Senhor teu Deus, Satanás. Estava ali, na boca dele, ele sabia. Ele sabia, ele combateu o diabo e venceu com versículos. Versículos bíblicos. Então, quando você está passando por uma tentação, por exemplo, as palavras de hoje, só os versículos de hoje, são armas poderosas. Qual o acordo que Jó fez? Não vou colocar meus olhos e nem em moça alguma. Eu já sei, Jó fez esse acordo. Por que Jó foi restituído? Por que Jó foi tão grande? Por quê? Por que Davi foi tão grande? Não colocarei nada mal diante dos meus olhos. Por que foi tão grande? Né? E tantos versículos bíblicos poderosos. Nós precisamos nos armar. Se nós somos como uma arma poderosa contra o inferno, nós precisamos ter bala na agulha. Bala na agulha. Para liberar a palavra como uma metralhadora. Imagina você numa oração. Você vira uma metralhadora. Imagina. Entendeu ou não? Olha aqui, diabo, você está achando que você pode me derrotar? Eu conheço a palavra, eu sei o que está escrito na palavra, eu sei o que me garante a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu posso descrever tudo que está escrito no Salmo 91, eu posso descrever tudo que está escrito no Salmo 23, eu posso descrever tudo que está escrito no Salmo 27. Eu sei o que Deus me garante, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu posso descrever o que está em Romanos 8,31, que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu posso descrever, meu filho, que não há luta, não há batalha, não há tentação, não há fome, não há peste, não há profundidade, não há largura, não há nada que pode me separar do amor do Senhor. Então você já está derrotado em nome de Jesus. Meu Deus, hein? Virou... Aí você fala assim: calma aí que eu não terminei, tem mais para você. Né? Que tem bala na agulha, meu filho. Achou que ia chegar aqui e ia ter um desarmado? Não, eu sei o que está escrito. Eu sei. Não adianta você achar que fecha a porta para mim, não, que tem uma porta grande e eficaz aberta para mim. Eu sei que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Não é de uma nem de duas, não, são de todas. Toma mais essa rajada. Não é? E como é que ele faz? Porque quando Jesus deu essa rajada nele, a Bíblia diz que ele vazou. E os anjos chegaram e o serviram. Não é forte isso? Ele fugiu.
Ele saiu, os anjos chegou e o adorou. E o serviu. Fique em pé, por gentileza. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem tem juízo, toma cuidado. Diga comigo, quem tem juízo, toma cuidado, a fim de não se meter em quê? Quem tem juízo. Mas o tolo e descuidado age sem pensar. Jesus disse assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Diga comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não seja imaturo nem autoconfiante. Você não é exceção. Vou repetir. Coríntios 10, 12. Não seja imaturo e nem autoconfiante. Você não é exceção. Você pode cair de cara no chão, como qualquer um. Esqueça a autoconfiança. Ela não vale nada. Cultive a confiança em. É mais ou menos aquela frase que a gente diz, né? Eu sou autossuficiente na suficiência de Deus. Nela, do contrário, só mais um. Lucas 22, 26 diz, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se. Diga com a palavra comigo, levante-se. E orem, para que vocês não caiam em tentação. Levante-se. A tentação vem para todos. O problema não é ser tentado. O problema é cair na tentação. O nome do diabo é tentador. Quem esteve comigo na sexta-feira me ouviu falar de um texto lindo. Quando o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor e ao lado do diabo. E o diabo veio para acusá-lo. E o Senhor disse, eu rejeito a tua acusação. Ele veio para acusar Josué. E o Senhor disse, eu rejeito a tua acusação. Eu te repreendo. O Senhor não aceitou a acusação dele. Essa é uma coisa que nós precisamos vigiar. Porque o diabo, ele tenta nos acusar diante de Deus. Quando ele foi para acusar Josué, o Senhor falou, não aceita as tuas acusações. Eu rejeito elas e eu te repreendo. Disse ao anjo, tira as vestes imundas dele e coloca vestes limpas nele. Coloca vestes nobres. Vestes de festa nele. E coloca um turbante na cabeça dele, porque eu estou dando autoridade a ele no meu templo. Olha que lindo. O diabo queria acusar. Ele estava de vestes sujas. Mas o Senhor disse, tira as vestes sujas dele e coloca vestes nobres nele. Porque eu não aceito a acusação. Eu rejeito. O diabo, o papel dele é acusar. Por isso, o que nessa mensagem o Espírito Santo fala conosco? Seja sincero. Rasga o teu coração, fala com Deus.
Fala no que você é tentado, fala qual é a guerra interna que você enfrenta. Com sinceridade. Porque quando o diabo chega para te acusar, o Senhor diz assim: rejeita a tua acusação. Não aceita a tua acusação. E te repreendo. Pode sair daqui. Aí o Senhor vem e diz assim, porque encontrou sinceridade: tira as vestes imundas dele. Coloca as vestes nobres nele. Coloca um turbante na cabeça dele, que eu estou dando autoridade a ele. Estou dando poder a ele. Não é glorioso? Sim ou não? Sim ou não? Feche os seus olhos. Deus quer rejeitar qualquer acusação contra você. Deus quer dizer ao diabo: eu rejeito toda acusação contra ele. Não adianta vir acusar, que eu não aceito a acusação contra ele. Deus quer tirar as vestes sujas. Deus quer tirar as vestes imundas e colocar vestes limpas, nobres, de festa. Colocar um turbante na sua cabeça de autoridade. Que coisa linda. Para isso, seja sincero e diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu quero vencer todas as tentações, Senhor. Sabe por que eu quero? Primeiro, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Quando José foi tentado, ele deu uma resposta àquela tentação. Ele disse: não, eu jamais poderia fazer isso contra o meu Senhor. Contra o meu Senhor. Por amor ao Senhor nós vencemos as tentações. Por amor ao Senhor nós rompemos. Por amor ao Senhor. E às vezes isso está aí enraizado há tanto tempo. Seja sincero, fala para Deus: me ajuda, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, eu preciso dele, Senhor. Eu não quero esconder do Senhor as guerras que eu enfrento internamente, Pai. Eu enfrento uma guerra. E eu não estou aqui para esconder absolutamente nada. Sabe quando a vida de uma pessoa muda? Quando há sinceridade dentro dela. Quando ela para de esconder, ela chega e põe para fora. Sabe quando uma pessoa alcança a misericórdia? É quando ela diz: Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, o meu caráter, eu sei que o meu caráter não te agrada. Eu sei que, Senhor, há uma deformidade dentro de mim. Eu sei, Senhor. E eu não estou aqui para esconder nada do Senhor, mas eu quero mudar. Eu quero mudança, Senhor, eu quero transformação, eu quero vestes limpas, eu quero vestes nobres, eu quero vestes de festa, eu não quero mais vestes imundas, eu quero vestes nobres, Senhor, coloca em mim. E Deus vai colocar, Deus vai tirar as vestes da sujeira, da imundície. E Deus vai colocar as vestes limpas em você. Deus vai dizer ao diabo: eu rejeito a tua acusação. Eu não aceito acusação contra ele, contra ela. Eu não aceito nenhuma palavra contra ele, contra ela. Eu não aceito, porque eu purifiquei, eu santifiquei, eu lavei as vestes dele. Eu lavei as vestes. Eu lavei as vestes dele no meu sangue. Eu purifiquei. Diga a Deus hoje: Senhor, tira as vestes hoje. Eu não quero mais estar vestido com vestes imundas. Eu não quero mais estar vestidas com as vestes do pecado. Eu não quero mais estar vestido com a veste da contaminação. Chega, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero teu Espírito na minha vida.
Eu quero, meu Pai, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, mas eu quero que o Senhor encontre sinceridade em mim, eu quero que o Senhor encontre verdade em mim, e quando o diabo chegar, o Senhor possa fazer exatamente como o Senhor fez com Josué, e dizer: eu não aceito a tua acusação, eu rejeito a tua acusação, porque o Senhor sabe que aqui não tem um homem perfeito, não tem uma mulher perfeita, mas tem uma pessoa honesta com o Senhor, tem uma pessoa verdadeira com o Senhor, tem uma pessoa sincera com o Senhor. Eu quero ser uma pessoa que te agrada, Senhor. Eu quero ser um homem de Deus de verdade, eu quero ser uma mulher de Deus de verdade. Eu quero que a minha família seja um exemplo, um modelo, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero ser como aquela cidade que é colocada em cima do monte, que a única função dessa cidade em cima do monte é brilhar. Eu quero que a minha família seja como essa cidade. Eu quero meu Deus, eu quero ser como essa cidade que foi edificada sobre o monte, meu Pai, que brilha, que é um exemplo, que o Senhor colocou numa posição para ser visto. Eu quero, Senhor, eu quero. Fala com Deus, coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo na minha vida. Coloca o teu Espírito em mim, porque eu quero ser forte, eu não quero ser um fraco, eu quero vencer, meu Pai, seja as provações e as tentações, eu quero vencer, eu quero ser aprovado, Senhor, eu quero ser aprovado, meu Pai, eu quero te honrar, eu quero te glorificar com a minha vida, eu quero que a minha casa te glorifique, eu quero que a minha família te glorifique, eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero que as pessoas no meu trabalho me vejam e vejam o Senhor na minha vida. Eu quero ser visto como homem de Deus, que as pessoas vejam a luz do Senhor resplandecendo através da minha vida e que elas glorifiquem o Senhor, meu Pai. Eu quero o Senhor. Diga a Deus, diga: eu não sou perfeito, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu erro, mas eu quero, Senhor. Eu quero. De verdade. Fala de verdade. Rasga o teu coração e diga: eu estou aqui, Senhor. Lava as minhas vestes no teu sangue, meu Pai. Purifica-me, Senhor. Que as minhas vestes sejam mais alvas do que a neve. Purifica, meu Pai. Eu quero vestes limpas. Eu quero, Senhor. E Deus vai te levantar. Deus vai colocar vestes limpas, vestes de festas, vestes nobres em você. Deus vai colocar você como aquela cidade que é edificada sobre o monte, que ela brilha, ela brilha, todo mundo passa e vê que ela brilha, porque ela é iluminada, ela foi iluminada pelo Senhor. Aleluia. Só rasga o teu coração e diga: Senhor, chega. Não perca mais tempo. Para de ser roubado. Não, o problema não é vencer, é parar de ser roubado. Não, o problema não é conquistar algo, é parar de ser roubado. Para de ser roubado, chega. Você só tem essa vida, só essa, ela está passando. Então diga a Deus: eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder vida. Eu não quero mais me iludir com nada, Senhor. Eu não quero, Senhor. O diabo não me vence. Os maus desejos não me vencem. Os maus pensamentos, sentimentos não me vencem. Não me vencem.
Não, eu não vou ser uma arma sem bala. Chega, eu não vou ser mais uma arma sem bala. Uma arma que não tem bala, não pode atirar, não pode combater o mal, porque está vazia. Não, eu não serei. Eu vou me armar com a tua palavra. A tua palavra vai estar na minha boca. E o diabo vai aprender, quando ele se levantar, ele vai cair. Aleluia. Aleluia. Isso, diga: eu sou do Senhor. Minha vida te pertence, Senhor. Vai, Espírito Santo. Levanta a tua igreja. Levanta o teu povo, Espírito Santo. Levanta, meu Pai, a tua igreja. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, levanta, levanta. Levanta, Senhor. Levanta. Levanta, troca vestes aqui hoje, Senhor. Lava as nossas vestes no teu sangue, Senhor. Lava, Senhor. Lava, Senhor. Lava. 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 Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, Espírito Santo. Aleluia. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Você vence por amor. Você não cede à tentação por amor. A tua mente está sempre voltada para o Senhor. Sempre que a tentação chega, você pensa no Senhor. Você pensa no que Ele tem para você. Você pensa no que Ele passou por você, para dar a você uma vida vitoriosa, para dar a tua eternidade, a tua salvação. Sai daqui revestido para vencer qualquer tentação. Sai daqui hoje revestido para vencer qualquer tentação. Saia. Saia. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Não tem lugar mais para te acusar. Porque Deus te purificou. Deus te perdoou. Deus trocou as tuas vestes e colocou vestes limpas em você. Desde sexta-feira o Senhor está dizendo isso. Eu rejeito a tua acusação, diabo. Eu rejeito. Eu rejeito. Eu rejeito. Eu já troquei as vestes dele. Ele não tem mais vestes sujas, imundas. Vestes limpas. Aleluia. Agradeça a Deus. Chega. Chega. Põe bala agora. Põe bala na agulha a partir de hoje. Põe bala na agulha. Porque a partir de hoje, quando o diabo se levantar, ele botar a cabecinha dele para fora, você dispara. Porque você está cheio de bala. Você é uma arma poderosa contra o inferno. Você é. Aleluia. Diga a Deus: Tu és meu, Senhor. Tu és meu, Senhor. Diga ao diabo: eu sou dele. Eu sou teu. Diga: e tu és meu, Senhor. Eu sou teu. E tu és meu. Aleluia. E tu és meu. Eu sou. Nós somos, Senhor. Nós somos, Senhor. Nós somos, Senhor. Nós somos, Senhor. Nós somos.
Eu. Diga isso a Ele. Diga, eu sou. E tu? Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, saia daqui hoje revestido, fortalecido. Não, você não cai em tentação. Tentação não tem poder sobre a tua vida. E quando o diabo tentar te acusar, Deus está pronto a dizer: eu rejeito a tua acusação. Eu não aceito a tua acusação. Eu já troquei as vestes dele. Eu já tirei as vestes sujas. Eu já tirei as vestes imundas do pecado. E coloquei nele vestes nobres. Vestes de festa. E coloquei um turbante de autoridade na cabeça dele. Ah, que lindo. Não suja as vestes não, que Deus trocou. Não suja ela mais não. Ele colocou vestes limpas em você. E Ele não vai aceitar acusação contra a sua vida. Nenhuma. Nenhuma. Levanta a tua cabeça. Anda de cabeça erguida. Anda de cabeça erguida. Porque é isso que Deus fez. Quando o tentador chegar, pode dizer como Jesus: vai-te, Satanás. Vai. Na minha vida você não tem poder mais. Acabou. Diga comigo: acabou. Acabou. Na minha vida você não tem mais poder. Acabou. Diga: Deus trocou as minhas vestes. Diga: Deus trocou as minhas vestes. Eu estou com vestes limpas, para a honra e a glória do meu Senhor. Diga: Senhor, eu te amo. Diga: obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo que fez por mim e tem feito todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Eu te amo. Dê para Jesus uma salva de palmas.